Ô, Brino, Aprendi com você. você tem uma história pra contar pra nós que eu até lembrei agora. Qual delas? Você teve febre amarela, Tive mano. febre amarela. Nunca Por conheci isso seu ninguém. cabelo ficou assim? Foi. Nunca foi depois conheci da ninguém que doença. teve febre amarela, mano. Mano, um bagulho louco, né? Porque, Mano, tipo como é assim, que é transmissível essa febre Febre amarela é Aedes aegypti? transmitível? É no sexo, tô zoando. Mano, febre amarela é muito louco, porque, tipo assim, eu não tinha noção da gravidade do bagulho. Eu achava que era tipo uma dengue, tá ligado? Mas a até febre foda. amarela, então, eu não tinha noção da gravidade. Tanto que eu não era vacinado, velho. Qual Foi que um é? vacilo da febre amarela, eu não era Oi, vacinado. como é que eu... Mas eu não tinha nem noção da gravidade. Daí no dia, tipo, eu lembro que eu fui pro hospital, tava ficando. Mano, eu tava uma semana sem cagar, assim, uma semana e meia. E o meu intestino funciona direitinho, tá ligado? E aí, febre toda hora, tendo febre pra caralho. Meio mal. Tomei um bagulho lá pra cagar. Tá. E aí, febre pra caralho, fui no hospital, os caras, mano, virose, paracetamol, me deu. Voltei pra casa, tomei um paracetamol, passou a febre. Falei, caralho, mano, Tô tô novo. curado. Mama, E o liguei pra minha cocô? mãe, não fiz. Aí, mano, no outro dia acordei, mano, não conseguia andar. Aí fui pro hospital, falei, olha. Aí minha mãe me ligou e falou, ô Bruno, fala também que aqui que eu passei o carnaval na cidade dela e voltei pra São Paulo. Você não conseguia andar de dor? Não, mano, eu tava fraco. Ah, tá ligado? tá. Meio Tipo uma tonto. virose. É, tipo uma virose muito forte. E aí eu falei pra ela, minha mãe falou, fala que aqui tá tendo surto de febre amarela, que às vezes faz o teste, né, pra tirar essa hipótese. Aí eu falei pro médico, ele fez o teste de febre amarela, aí ele voltou e falou, olha, deu positivo pra dengue e febre amarela. Eu falei, nossa, que legal. Os Agora- dois de uma vez? É, eu vou de berço. É né, isso. mano? Puta Não que tem, Não tem pariu. como. Dengue e febre amarela, velho. Peguei De o uma combo. vez, é. Tá louco, Eu não velho. sabia que tinha como pegar os dois de uma Mas vez. não tem como, é por causa que daí ele me explicou. O mesmo teste que faz pra febre amarela é o mesmo da dengue. Que é o Já mesmo positivou mosquito. nos dois. É, o Aedes aegypti lá. E, mano, daí eu lembro que, mano, foi engraçado. Chegou um médico e um enfermeiro. Aí chegava o médico e falava assim, olha, você tá com febre amarela. Aí eu falava, tá, vamos ver o que vai ser, né, agora. Aí passava o enfermeiro, que era outro médico, na real. Só que era um médico de cargo mais baixo que aquele. Ele falava, mano, fica tranquilo. Ele não falava, mano, né? Ele falava, é dengue, velho, fica tranquilo. Aí vinha um outro e falava, não, é febre amarela que você tem mesmo. Aí vinha o outro, era dengue. Eu falei, caralho, mano, que porra que eu tenho, né, mano? Quero saber que eu tenho. Não, e uma divergência na comunicação, Porra, né, pra mano? caralho, mano. E outra, me mandaram pra casa com paracetamol. Se eu tivesse tomado mais um, eu tinha morrido. Porque é alérgico? Não, por causa que o fígado Ah, não metaboliza pode pelo dar- fígado. não pode dar E a febre paracetamol amarela quando tá com tem o dengue. fígado. Ah. Entendeu? E aí, mano, fui pro Hospital das Clínicas. Eu tava na Santa Casa essa noite. Aí fui pra UTI da Santa Casa direto na cadeira de roda já, direto. Dali Mas pra UTI. mauzão. Mano, eu tava, tipo, meio fraco, Mas mas, você eu ainda lembra? tava falando. Eu lembro, bem Ah, então é distorcido. tipo- Aí e eu aí? peguei e eu fui pro Santa Casa de São Paulo. Fiquei lá na UTI. Aí na mesma noite me transferiram pro Hospital das Clínicas, que é um hospital, tipo, foda daqui de São Paulo. Tipo, muito bom. E aí, mano, eu lembro que eu cheguei lá, velho. Eu já tava, tipo. Na mesma noite, assim, eu cheguei meio tonto, tá ligado? Eu tava meio confuso, eu lembro que eu tava me deitando na cama, tinha duas pessoas me deitando na cama da UTI, falando assim, agora você vai ficar aqui com a gente, não sei o que lá. E eu apaguei. Aí eu lembro, mano, Medicadão? Não, mano, foi por causa do meu De fraco fígado. mesmo. Então, daí, tipo assim, daí pra frente, a ordem das coisas é muito confusa na minha cabeça, mano, porque eu não lembro direito o que que foi real, o que que não foi. Tipo assim, no terceiro dia da UTI, o médico chegou em mim assim, isso aí foi real. Minha mãe não tava, porque era UTI, né, não podia ficar acompanhante. Aí ele chegou em mim e falou assim, Bruno, seguinte, o seu fígado entrou em falência, seu fígado não funciona mais, ele não tá trabalhando, ele faliu. E fígado só tem um, né? Só tem um. Daí ele falou, a gente vai precisar botar uma máquina no lugar dele pra fazer o trabalho. Caralho. Tudo bem? Daí eu falei, não, sou contra a revolta das máquinas, não vou botar uma máquina. Eu falei, não, né, lógico que eu vou botar, pô. Vou falar o quê? Eu só quero ficar vivo, né, mano? Aí falei, mano, faz qualquer coisa aí, mas me deixa vivo. Só que eu não falei assim, eu falei, tipo, Bem do zen mesmo. bem zen. Porque Você daí... falou, bota aí, mano. Bota aí. tipo assim, tá ligado? E, mano, meu fígado entrou em falência, pá. E aí foi só cagado uma em cima da outra. Aí, tipo, o Você fígado acha que entrou foi em por causa falência. daquele paracetamol que você tomou? Eu acho que não. Já A febre ia entrar amarela mesmo. mesmo ia entrar. Só que se eu tomasse mais um, daí eu teria morrido, ele falou. Porque, tipo, eu ia metabolizar pelo fígado, eu ia de entendi. berço, Aí, mano, foi muito sequência, assim. 3 dias falência do fígado, 4º dia pâncreas também zoou. Aí, 6º dia entrou sangue no meu pulmão, não conseguia respirar. Aí, 7º dia me entubaram, daí fiquei em coma. Aí tive que fazer troca plasmática, que é um procedimento muito louco. Eles trocam todo o plasma do seu sangue, tá ligado? Tipo, Tipo hemodiálise? tipo hemodiálise. Trocou o plasma inteiro do meu sangue. E aí foi muito doido, Aquelas mano. maquinonas, pegando o sangue de um lado, passando por ela, uma voltando máquina pra você. grandona, assim, ficava do meu lado, eu tomava várias bolsas por dia, várias. Nossa, que zoado, mano. Caralho, mano. E eu nunca Mas sabia o que ficou era real. Ficou em coma? Fiquei 2 dias em coma. Mas o meu coma foi induzido. Tipo assim, Tá, entendi. eu não tava em coma, só que assim, o vírus tava subindo pro meu cérebro, pelo que eles explicaram pra minha mãe. E se o vírus chegasse no meu cérebro, eu ia ficar em estado, tipo, vegetativo, tá ligado? Eu não ia conseguir mais respirar, eu não ia conseguir mais comer. Ia ter sequela. Eu ia praticamente ficar morto, tá ligado? Meu cérebro ia desligar. E aí eles falaram, bom, a gente pode fazer o seguinte, né? Vamos desligar o corpo dele tudo
pro corpo dele usar toda a energia dele pra lutar contra o vírus. Porque até respirar, tava usando minha energia, que era pra combater o vírus, tá ligado? Aí eles me botaram em coma induzido, Pro corpo ter mais pro energia corpo ter pra mais brigar energia pra brigar com o vírus. Aí eu fiquei 2, 3 dias em coma induzido, e aí eu fui voltando, aí tive convulsão, tive infecção hospitalar pra fuder mais. Nossa, você ficou quanto tempo Caralho, nesse processo? Fiquei Desde a um mês na UTI, mano. Tipo assim, quando teve a falência do fígado, porque eu não tinha noção disso, mas aí faz sentido, né? Quando você bebe, né, o fígado você fica louco. Quando você bebe álcool, por exemplo, né? Certo. Porque metaboliza pelo fígado. A partir do momento que seu fígado não funciona, você fica muito louco, tá ligado? Eu não sabia mais o que era real. Tipo, eu não reconhecia minha mãe, eu não reconhecia meu pai. Tipo, eu não via mais, tipo... Caralho. Mano, eu comecei a fazer umas merda. Tipo, por exemplo, eu via minha mãe morrer quase todo dia, tá ligado? Minha mãe entrava de cadeira de roda assim. Aí eu lembro de uma vez que ela entrou de cadeira de roda. Eu falei, mano, por que minha mãe tá de cadeira de roda? Aí meu pai entrou, brigou com o segurança deu um tiro nele, meu pai caiu. Aí minha mãe tá na cadeira de roda. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? E minha mãe, você é o pior filho do mundo, é por causa de você que a gente tá nessa situação, não sei o que lá. Eu falei, caralho, que porra é essa, mano? E aí Aquele bagulho da química, né, mano? Seu corpo tá todo zoado, você fica biruta. foi zoado, mano. E aí, tipo, por exemplo, eu já tinha umas paradas da cabeça, né? Ansiedade, depressão. E aí, mano, isso aí lá torou o pau, tá ligado? Aí eu comecei a fazer um monte de merda, mano. Comecei a fazer besteira, tá ligado? Porque eu não entendia o que que era real, o que que não era. Comecei a me sentir muito culpado. Porque minha mãe falava que eu era o pior filho do mundo, sendo que, tipo, minha mãe nunca falou isso, tá ligado? Era minha cabeça. E aí, mano, comecei a fazer um monte de merda e tava ficando perigoso pra mim ficar até na UTI. Caramba. Tipo, a merda assim maior, eu tava deitado na cama, né? E eu ficava com 2 agulhas, uma em cada lugar do pescoço aqui. Ficava fazendo, acho que era pra Você tava troca. respirando? Eu respirava, eu fiquei entubadinho, né? E comendo. Não, um mês sem comer. Não, mas eles, tipo, era vitamina Sonda, sonda. Aham. Aí, eu tava com 2 agulhas aqui, uma de cada lado. Eu tinha até a cicatriz que agora saiu. Que eles usavam nas veias daqui, que acho que deve ser umas veias mais importantes da cabeça, né? Sei lá. Artéria aorta. Se pá que é, se pá que é. Aí ficava uma em cada uma aqui. Aí foi nesse dia que minha mãe entrou de cadeira de roda. Aí eu olhei pra ela assim e falei, mano, não acredito. Aí meu pai morreu, minha mãe morreu. Eu falei, mano, tá ligado? Culpa minha, o que que eu vou ficar fazendo aqui? Aí, tipo, me bateu um estalo assim, mano. Eu peguei o bagulho e arranquei as 2, mano. Caralho. Eu falei assim, eu, tipo, patei... Isso foi real, Foi real. de arrancar as agulhas. Foi real. Isso aí, sempre que eu vou no hospital das clínicas, os enfermeiros que falam, mano, aquele moleque lá, não sei o quê, porque eles lembram, porque foi muito... Tipo, mano, quando eu fiz isso aqui, velho, mano, eu estourei meu pescoço inteiro aqui. Tinha 2 agulhas enormes, grossa pra caralho, enfiada em cada uma. Caramba, Estourou mano. tudo, mano. Começou a jorrar sangue pra tudo que é lado. Juntou de um monte de médico em cima de mim, tentando me segurar, porque ao mesmo tempo eu ainda tava alucinando. Tava achando que era real. Não queria deixar ninguém segurar em mim, tá ligado? Perdendo sangue pra caralho. Lutando contra. Apaguei. Aí, mano, eu acordei... Mas toparam, você não apagou de... Eu apaguei do sangue, eu acho. Ah. Eu acho que eu apaguei do sangue. Aí eu acordei, daí eu já tava amarradinho, tá ligado? Eu comecei a ficar só amarradinho. Daí eu, tipo, passei o resto do tempo na UTI amarrado. É, porque você já tem uma predisposição pra cometer uma parada dessa, tá ligado? Por exemplo, a pessoa tem depressão. Ela já tem uma predisposição pra fazer uma parada dessa. Aí você entra numa condição que você não sabe mais o que que é real, o que que não é, velho. Perde o chão. Você perde um pouco tudo, tá ligado? Aí foi o bagulho que deu em mim. E aí, tipo, por exemplo... Às vezes eles vinham vir visita, aí falava assim, deixa ele ficar um pouco desamarrado, não sei o que lá. Aí, por exemplo, me esquecia. Aí eu tentava de novo, tá ligado? Aí, por exemplo, a agulha ficava na minha mão, que os acessos eles mudaram Você pra mão. continuava, então. É, eu ficava continuando. Aí o acesso ficava na minha mão, ao invés de ficar no pescoço, né? Porque eu estourei meu pescoço inteiro. Aí eu ia lá, tipo, arrancava a agulha, cortava minha mão e ficava perdendo sangue. Aí eu ficava assim, tá ligado? Nossa. Aí cobria com o cobertor pra ninguém ver. Você ia ter que ser vigiado, então. Caralho, Pode crer. Daí, tipo, toda hora eu me amarrava, fazia os bagulhos. Isso foi em que ano? Foi em 2019, mano. Mas daí a recuperação sua você foi melhorando, voltando, aí você começou a ficar ação da cabeça. Mano, tipo assim, era muito louco, velho. Porque eu vivi uns bagulho, mano, que eu não sei até hoje se foi real ou que não foi, tá ligado? Por exemplo, não sei se vocês acreditam em alguma parada de religião ou não, se vocês têm alguma religião, mas enfim. Quando eu tava lá, eu vi várias coisas, como eu falei, eu não sei se são reais ou se foram uma parada... cabeça sua. Uma alucinação, uma parada espiritual. Por exemplo, teve uma parada que eu vi, que era meu corpo, eu via meu corpo, mas era tipo uma sala toda escura, tá ligado? E eu via meu corpo pendurado, parecia que eu tava num cabide, mano. Sabe quando você bota a roupa no cabide, que ela fica assim? Só que não Fica tinha um cabide. largadinho Fica assim, largadinho. solto. Meu corpo assim, eu todo de preto e, mano, um puta anjão preto pra caralho que ficava atrás de mim, nós ficava andando em círculo assim. E eu vi isso várias vezes, vários dias. E aí teve uma vez, que foi a vez que assim, que eu falo que isso aí, eu fico muito... É um bagulho louco, assim, que eu falo, caralho, mano, como que aconteceu isso? Que foi um dia que eu tava muito fraco, muito fraco mesmo, assim, eu tava, tipo...
Pelo que eles falaram pra minha mãe, a taxa de mortalidade ia ser de 80% do vírus que eu tava. Então, tipo, era 20% de chance de viver. Nossa, e ruim pra 80% de família morrer. isso, pode minha ver mãe você. tava, mano, minha mãe ficou um mês sem comer também, que não conseguia nem comer. É, então. Aí, mano, o que aconteceu? Eu tava quase... Mano, eu tava muito estranho, velho. Eu tava muito fraco. Eu acho que eu tava meio... E veio na minha cabeça um bagulho que falou assim, olha... Eu já entendi, eu vou morrer agora. Parece que veio na minha cabeça. Juro por Uma Deus, certeza, mano. assim. Mano, eu juro por Deus que tá no céu, mano. Eu senti um bagulho assim, que tipo assim... Eu vou morrer agora. E não me assustava isso. Diferente de agora. Você Se eu meio que pensar, eu vou morrer, eu vou ficar confortou, em né? choque, tá ligado? Meio que Tá. confortou. Eu não sei, eu acho que foi uma parada mais espiritual, porque, tipo assim, velho, olha que bizarro, eu vou contar pra vocês. Aí, tipo, essa hora eu comecei a me sentir muito fraco, eu comecei a sentir meu coração bater cada vez mais devagarinho, eu senti ele pulsando, tá Sem ligado? dor, sem nada. Sem dor, sem nada, numa paz tranquila. Entendi. E aí minha cabeça falou assim, Bruno, você vai morrer agora e tá tudo E é bem, tá isso. ligado? Igual o TikTok. E eu lembro que eu falei comigo assim, mano, eu sei que eu vou morrer agora, né? Brunão, você vai morrer agora, tem certeza disso e tá tudo bem, né? Como eu falei. Daí eu falei assim, a única coisa que eu quero é porque eu sou muito apegado ao meu irmão, tá ligado? Acho que você já ligado. falei disso com você. Eu tenho um irmão mais novo. Não sei se eu já falei pra você. É aquele também. petitinho que você bota Não, pra aquele é me meu xingar sobrinho, um dia? aquele é meu sobrinho. Ah, tá. E daí eu falei dele também na hora. Na hora que eu tava assim, eu falei, ó, independente do lugar que eu vá agora, eu quero cuidar do meu irmão e do meu sobrinho. Eu falei pra mim mesmo. E aí, eu, tipo, apaguei. Só que foi um bagulho muito estranho. Eu fechei o olho e eu não tava mais ali, tá ligado? Eu tava num lugar que ele era todo azul, claro, e tinha várias bolas de luz, tá ligado? Uma bola de luz menor, uma bola de luz maior. No chão? Não, era como se meu corpo ficasse flutuando no meio disso, tá ligado? E são várias, muitas. E aí, em alguns lugares a bola era menor, outros lugares a bola é maior, algumas muito grande, outras muito pequenininha. E meu corpo ficava, tipo, entre isso, tá ligado? Ficava meio que Flutuando. andando. Meio, meio nadando, meio na água. Ficava um pouco aqui, aí vinha pra cá, ficava um pouco. E aí depois eu acordei. E aí aconteceram inúmeras outras coisas. Só que olha que bizarro. Depois de um mês que aconteceu isso, né? Depois, sei lá, de 20 dias, consegui ir pra enfermaria, consegui melhorar, o fígado voltou. Meu fígado voltou e tal. Eu fiquei, no começo, eu fiquei de cadeira de roda. No primeiro mês, assim, tipo, não conseguia andar. Fiz fisioterapia pra voltar. E a minha fala, mano, mudou, tipo, completamente. Aí eu tava na enfermaria com a minha mãe, mas eu falava assim, por exemplo, mãe, eu tô com sede. Eu não conseguia falar. Minha cabeça pensava rápido, mas minha fala não saía. Aí, mano, minha mãe tava falando assim, tem um amigo meu do Twitter que chama Lucas, né? Lucas Paiva. E ele é de Curitiba. Aí ele tinha conversado com um amigo dele que é médium, que faz umas paradas lá, que eu não lembro exatamente qual que é a vertente que fala, sei lá, enfim. Tá. Mas ele é médium. E ele falou assim, nos primeiros dias que você tava na UTI, que você tava muito mal mesmo, a gente pediu ajuda pra ele, perguntar se ele conseguia ajudar de alguma maneira, né? Sei lá, alguma oração pra fazer. E ele falou, nossa, velho, caralho, engasguei com o amendoim aqui. Aí ela falou assim, um amigo dele falou de você, falou que quem tá cuidando de você é o anjo. Puta, mano, se eu errar o nome do anjo é foda, né? É foda. Não, ele cuidou na moral, mano. Mano, errar o abraço pro brother. Gabriel, não. Mano, eu acho que era anjo Gabriel, velho. Aí, mano, esse anjo tá cuidando dele, mas que ele tá muito triste, ele desistiu já, pra vocês continuar orando, porque ele já desistiu, então continua orando, porque o Bruno tá sofrendo muito, ele desistiu. E pra quando vocês forem orar por ele, imagina uma bola de luz. Caralho. E minha mãe postou isso nas redes sociais e viralizou. Então, assim... Fadinho que dama aquelas luzes que você viu. Não, foi um bagulho bizarro, tá ligado? As pequenininhas, talvez alguém que só pensou por mim e falou, pô, eu gosto daquele moleque, mano, tomara que ele fique bem. Caralho, Vou louco, imaginar mano. isso. Agora as grandes, talvez minha mãe e meu pai que ficou o tempo inteiro mandando isso, tá ligado? Mandando, E alimentando. na hora que ela falou isso, mano, eu me arrepiei e fiquei assim, falei, caralho, mano, que porra é arrepia essa, mesmo. velho? Que porra foi essa, mano? Pode Fiquei crer. assustado pra caralho. Foi isso que me assustou, que eu falei, caralho, como assim? Foi o bagulho que eu vi, mano. O bagulho que eu fiquei lá voando nas luzes. E o fato de ter vivido por isso mudou alguma crença sua, alguma parada assim? Mano, eu sempre acreditei em Deus, então continuo acreditando. Só que acho que foi bom pra mim rever alguns comportamentos meus, tá ligado? Eu acho que deve mudar o jeito de se agir pra sempre, né? Tipo, Minha percepção mudar, da vida, isso, as coisas que eu certeza. valorizo, as coisas que eu não valorizo, tá ligado? Saúde é uma parada que hoje em dia eu valorizo pra caralho. Que não importa se você tiver dinheiro, se você tiver amigo, se você tiver tudo, se você não tiver saúde, você tá fudido, tá ligado? Cara, Pô, mas falando uns bagulho nada a ver agora, mano, eu vi umas alucinações nada a ver, tá ligado? Eu vi o Wagner Love. Você viu quem?
Mano, eu usava sonda no pau, tá ligado? Eu fiquei um mês mijando pau? com sonda. Mano, Ah. eu acordei. Quando eu acordei, retomei as consciências e eu não tava tão mal, eu olhei pro meu pau, um cano desse tamanho enfiado na cabeça. Nossa, mano. Um xixizinho e na fora. hora que eu olhei, eu falei, mano, pelo amor, minha pressão até caiu. Nossa, mano. mano, Começou que- a pitar os aparelhos da UTI. tá ligado? O cara tava de caralho. pi, 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 pi. Mano, e aí eu comecei a ter alucinação com isso. Porque como eu tava tendo alucinação com tudo, comecei a ter com isso. Então, na minha alucinação, eu tirei a sonda. E quem que veio, pô? Gabriel. O Wagner Love. Ele veio assim, ele entrou pela porta. Eu falei, mano, por Com quê, qual mano? cor que tava o cabelo dele? Mano, ele tava com o cabelo preto, velho. Inteiro preto, não tava com É, trancinha e colorida? jaleco, tá ligado? E ele falava, pô, sou o Wagner Love. Eu falava, mano, você não é, não sei o que lá. Aí, do nada, mano, cortava assim, pá. Eu tava lá na cidade da minha mãe, no hospital de lá, deitado. Vamos te mover, não sei o que lá. Me movia, não sei o que lá. Tava no jardim. E o cocô, Brino? Aí eu fiz na fralda. Eles me deram o Tem que ser, né? remédio, é. Aí eu tava na casa da Mariana no Lasco, velho. Nem fudendo. E eu lembro que eu queria escovar o dente, que eu queria causar uma boa impressão pra ela. Eu tava na marca de fralda. Eu falei, caralho, mano, a Mariana no Lasco, caralho, mó gata, Igual hoje, né? Escovar o dente. Porra, ela é mó bonita, eu aqui com o dente sujão, velho, o que eu vou fazer? E eu ficava tipo, caralho, mano, e agora? E aí eu tive várias dessas, mano, várias alucinações, assim. Andar. Eu entrei numas brisas erradas, mano, que tipo, os médicos queriam me matar, tá ligado? Você acha que Aí- eles estavam conspirando contra você? É, mano, era um bagulho muito louco, tá ligado? Eu tinha umas alucinações e eu falava as coisas tão milimetricamente calculadas que eles falavam pra minha mãe, olha, eu sei que você tá meio assustado porque tá falando tudo muito preciso, que parece até como assim? verdade. Que eu falava assim, eles vão me matar assim, 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 vai acontecer isso e isso. E aí minha mãe ficava Caralho, mano, você tá tava ligado? meio birutão mesmo. Mano, eu acreditava naquilo, eu tava vendo coisa, mano. Entrava médico olhando pra minha cara e falava, seu filho da puta, o nome do meu neto é Bruno e eu não vou deixar um filho da puta igual você viver, porque você não merece ter o nome do meu neto. Caralho, ligado? que brisa, mano. E era real, cara. Eu chorava, mano, dia e noite, velho. Eu chorava Nossa, dia e deve noite. ser uma experiência muito estranha, mano, se alucinar desse jeito. Foi uma coisa muito louca, Mano, e é uma velho. coisa- Eu amarrava minha mãe. Tipo, minha mãe, uma vez por dia, podia me visitar alguém, né? Minha mãe chegava assim, tinha dia que eu amarrava ela na cama. Falava, por favor, mas vamos matar essa noite. Fica aqui comigo, porque eles vão Olha matar. pra você ver. É muito louco, velho. Mas é meio assustador, porque você não sabe o que é alucinação. Ah, mano, imagina Pra pessoa aquela que tá te situação. vendo, né? Não, uma coisa, se alucinar na cama sua dormindo um sonhozinho É. ruim, agora você na Viver isso situação, um mês. é, então. O bagulho foi Bagulho louco, deve ser mano. coisa- Eu já fiz supletivo, tá ligado? E aí uma das enfermeiras na minha cabeça era a mina que fez supletivo comigo. E aí, tipo, ela tava saindo uma vez da sala assim, tinha apagado as luzes, eu falei assim, ô, justo você vai fazer isso comigo. A gente estudou junto, você vai me matar. Mas Dela, ela oi? lembra de você falando isso? Lembra, todo mundo lá lembra. Aí Caralho. ela falou, eu falei, você vai me matar. Daí ela, achando que você tá falando sério, Bruno, tá alucinando. E eu, como assim alucinando, velho? Ô, Brito, você ficou um mês. Você chegou a ter um ponto que você começou a alucinar coisa de putaria? Mano, não. Não, pior que Seu não. corpo não produzia esperma pra jogar Não. fora? Não sei, não lembro do meu pau. Tá Drenou o ligado? pinto, Você se lembra pá. só do pau com sonda. Só lembro com o pau com sonda. Eu acho que, mano, eu tava tão mal que eu acho que minha cabeça, tipo, nem... Cancelou o sexo. É, mano, nem pensei nisso, na real, velho.